Oiê, vamos falar de A História do Periquito e do Macaco? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para podermos analisar mais um conto dentro da coletânea de contos de Giovanni Martins, chamada O Sol na Cabeça, vou aqui analisar o conto número 5. Então a gente já analisou Rolezinho, já analisamos Espiral, Roleta Russa, O Caso da Borboleta, e agora vamos analisar um conto que brinca um pouco com aquela coisa de que a vida imita a arte, ou se não, que a arte imita a vida nesse caso, que é a história do periquito e do macaco. O conto é relativamente longo, talvez ele não ganhe de outros contos mais longos, como a gente teria o caso de Rabisco, ou Estação Padre Miguel, e também que a gente vai ter do Sextou. É um conto relativamente longo, que vai se passar com um contexto histórico um pouco diferente do que a gente vai ter dos outros contos, porque os outros contos não se importam tanto com quando acontece alguma coisa. Obviamente, nós temos a introdução e o conceito de a gente poder ter sendo colocado como literatura marginal, mas não que o fato de o ano acontecer importa dentro desses contos. Dentro do que a gente fala de tempo em conto, a gente tem informações muito rápidas, muito breves, que geralmente a contextualização de tempo pode ajudar, mas lembre-se sempre, conto é uma coisa que precisa ter a informação porque ela é importante, e não que é só para poder dar uma espécie de cenário, como seria uma novela em um romance, onde muitas das vezes a gente pode até mesmo excluir o fato de quando algo acontece. Apesar de poder parecer que esse conto está falando a respeito de animais, na verdade a gente vai ter o nome de duas pessoas fictícias, então essa obra ela tem um contexto histórico de fato do que aconteceu, que é a instalação das unidades de política pacificadora que tivemos nos anos de 2013 ao longo das favelas do Rio de Janeiro. Então a gente vai ter esse contexto histórico que vai ajudar a gente entender mais ou menos a trama entre um tenente da polícia e um dono de morro. Lembrando mais uma vez que se você quiser ver qualquer uma das minhas anotações desse conto ou dos outros contos que eu também já fiz dos vídeos, ou se não dos próximos contos, tem um link aqui embaixo do vídeo que você pode acessar para poder ver todas as minhas anotações, ou você pode acessar com esse código QR apontando a câmera do seu celular e escanear ele. Nós vamos ter a presença de duas personagens que vão dar mais ou menos a toada da história, só que a gente não tem informação nenhuma, nem do nome dessa personagem que está ouvindo da história, ou do narrador. Nós vamos ter então um narrador que ele participa desse universo, então ele participa como um narrador homodiegético, ele participa desse universo sem ele necessariamente ser a personagem que está imbuída dentro da história, então ele divide o mesmo espaço que se conta a história. Temos por um outro lado quem ouve a história, que é como se fosse um locutor silencioso, é como se tivéssemos ou uma carta, ou se não até um pouco mais fácil para poder assimilar, como se fosse um áudio do Zap que a pessoa está ouvindo a história, e vamos ter acesso a esse período que se instalam as UPPs, que fala que dava até dó de ver as crianças vendendo droga por ali. Infelizmente, como o próprio narrador vai falar, tudo se acostuma com muita facilidade e com muita rapidez. Então, com esse cenário que a gente vai ter antes da instalação das UPPs, com a facilidade de vender droga e até mesmo da polícia se colocando várias notícias na primeira página, falando que aprendeu uma droga, que aprendeu uma arma, como tudo servia de primeira página, se instalam as UPPs e a vida meio que piora na oportunidade do que se fala do narrador. Apesar do momento que ser de que não é que estava aumentando a violência. Sim, aumentou a violência, mas o problema é que a gente tem que dar satisfação aos policiais do que estava fazendo, do onde ia, para onde ia. Então a gente começa a ter esse poder do Estado, fazendo com que tivesse que controlar as pessoas que moram nas favelas, que muitas das vezes não têm participação do tráfico. Então a gente está tentando ver uma desumanização das pessoas que moram na favela, fazendo com que todas as pessoas que moram ali, elas representam o ideal, o inimigo do Estado. Só que também de forma contrária, as pessoas que moram ali também não olham para os policiais como também seres humanos que estão trabalhando, mas como uma força do Estado que deve ser combatida. O narrador comenta a esse locutor silencioso que a melhor coisa que ele fez foi mudar para o Ceará. Porque o que vai ter a partir dessas instalações das UPPs, que vai ter alguns tiros que um vão colocar para o outro, a violência continua, mas começou a se escalar, começou a ter morte dos dois lados, e até mesmo na Rocinha, que a gente vai ter mais ou menos como se fosse o local
que temos a história que a gente vai ter de um lado a polícia e, como o próprio narrador vai falar, de outro lado os vagabundos. O narrador vai comentar que desde que se instalou a UPP, fumar maconha era uma coisa que até acontecia, mas a qualidade piorou demais. Ele não tinha certeza de muitas coisas, porque ele ficava pensando como aconteceu no Complexo do Alemão e o exército subiu, então eles não sabiam se esses conflitos que estavam acontecendo, os moradores iam ter que pedir para parar, ou se a polícia ia começar a morrer demais, ou se os donos de morro iam parar para outros lugares e outras favelas e começar o tráfico de novo e começar a violência de novo, ou qualquer outra coisa. Mas uma certeza era de que a maconha piorou. E lógico que tudo isso só piorou quando apareceu um tenente da polícia, apelidado de Cara de Macaco. Era um tenente que trabalhava na região ao qual também o narrador vivia, que é a região da Cachopa. Ele vai dizer que o problema que existia mais do Cara de Macaco não era só também a violência policial, mas colocar a culpa nos usuários e nos moradores do tráfico e dos traficantes. Toda essa violência é muito exagerada, ele pegava as pessoas, jogava na parede, dava coronhada, e ele vai também dar a história de um dos amigos dele chamado e apelidado de Neguinho, que pegou ele fumando maconha e deu uma coronhada na boca e falou: onde que você arranjou? Deu mais uma vez um outro golpe e falou: você pode escolher. Ou você vai pra vala, ou você vai me contar pra quem você me pegou. E também o Neguinho não pensou duas vezes, porque já conhecia o cara e ficou até mesmo de que sobreviveu e acabou pegando leptospirose. Mas o pior de tudo não era nem essa interação que tinham com os moradores que aguentavam toda essa vivência, porque não tinham pra onde morar, não tinham pra onde correr ou pra onde fugir, porque a polícia estava contra eles e também o tráfico não estava a favor deles. É quando acontece dos playboys que aparecem naquela região. O Cara de Macaco vai parar um playboy que ele fica comprando várias coisas, então ele faz uma compra do mês e o Cara de Macaco começa a crescer e falando que ele estava financiando o tráfico, que onde já se viu, que ele estava trazendo as armas, só que o playboy ele estava respondendo como quem tinha as costas quentes, ou seja, que ele era protegido, e ele era, porque o pai era desembargador. Aí que o Cara de Macaco ficou mais puto ainda e ficou xingando todo mundo. E logicamente, como o pessoal da favela meio que vai espalhando as informações, contou que aquela noite o Cara de Macaco saiu para poder maltratar alguém, temos a personagem chamada Buiú, que acaba se dando mal. Ele estava fumando maconha na laje, e era um local que os próprios policiais falavam para fumar por lá, que não ia ter problema nenhum. Porque eles também não sabiam nem acessar para poder conseguir subir, para poder pegar a pessoa. O Cara de Macaco manda ele descer, pega ele, vai até o comando central e desce a porrada nele. Coisa de que até o narrador falou que tinha cenoura no cu dele. Mas uma coisa que o Cara de Macaco não sabia é que o Buiú era irmão de leite, irmão de criação do Periquito da Rajada, que era um cara que era tão maluco e tão piroca das ideias quanto o Tenente Cara de Macaco. Lógico que ele também tinha que ser um pouco afrontoso, porque o Periquito ele tinha uma voz muito fina. Só que uma das coisas que vai fazer com que se tenha muito respeito na favela é você mostrar coragem nos momentos que você precisa. E ele era realmente maluco. Até aconselharam ele a não fazer nada que era coisa do momento. Só que o Periquito ele ficou com mais raiva do que ele já tinha antes da polícia. Então isso só resolveu para ele realmente querer fazer alguma coisa. E como ele era sujeito homem, ele não ia deixar passar e não ia deixar nem barato. Lógico que tinha um problema também, porque o Cara de Macaco nunca estava sozinho, nunca ia conseguir fazer com que ele aparecesse em um local sem que ele tivesse com seus outros 5 ou 6 pessoas que faziam a ronda, e ele não dormia direito porque ficava tentando bolar um plano, até que ele achou a solução, porque não tem coisa que deixa o policial mais maluco que uma mulher que dá atenção. Mas ele falou que tinha que ser uma mulher gostosa, mas deixar de fazer com que as pessoas perdessem a noção, que era o caso da Vanessa. Aí a Vanessa chega pro Cara de Macaco, já começa a falar com ele, fala que tem o maior tesão por homem de farda, e lógico que o Cara de Macaco caiu nessa e mandou os 5 policiais que estavam com ele ir fazer uma ronda, ir para outro lugar que ele ia entrar com ela no barraco. A ideia é que o Periquito estivesse esperando no banheiro para quando ele abrisse a porta, ele já desse tiro na cara do Cara de Macaco. Só que o macaco ele já vai meio empolgado, já vai tirando a roupa dela, e ela meio que vai tentando gemer alto e tirando o colete de balas dele para poder fazer com que ficasse mais fácil e o Periquito percebesse para poder conseguir entrar por ali. Não deu nem tempo. O Periquito já encostou o cano na cabeça dele,
O tenente não tinha nem como reagir e a Vanessa cuspiu na cara do policial. Logicamente que ele sabia que ele ia ter que sumir dali. Os manos ajudaram a tirar o corpo, a queimar ele e falou, vaza daqui, e ele realmente vazou. Por um mês, os policiais tentaram achar sem muito sucesso e a paz voltou na região da Cachopa. O que vai acontecer também é que aparece uma notícia de jornal que vai lamentar a morte desse cara de macaco. Inclusive, a notícia dizendo que lamentava a morte do tenente Roberto de Souza. O narrador vai confessar que, inclusive, vendo aquela notícia de jornal e os dois filhos dele chorando, dava até uma pena. E só pra gente ver então como que começa esse conto, eu vou ler aqui com vocês como a gente tem o início do conto. Quando a UPP invadiu o morro, era foda pra comprar bagulho. Maior escaldação. Ninguém queria botar a cara pra vender. Só tinha criança trabalhando de vapor. Uns moleque de 8, 9 anos. Tinha vez que sentia até pena de ver as crianças naquela situação. Mas o papo é que a gente se acostuma com cada bagulho sinistro que pena é coisa que dá e passa rápido. Geral continuou comprando droga. Melhor coisa que tu fez, meu mano, sem neurose, foi ter se adiantado lá pro Ceará naquela época, papo reto. Bagulho ficou doido, polícia sufocando, invadindo a casa, esculachando o morador por qualquer bagulho. Tu tá ligado como eles é. Ainda mais com o jornal, tudo fechando com eles. Tinha que ver. Os malucos achavam uma pistola intocada, meia dúzia de radinho. Pronto, já era a primeira página e vagabundo acreditando que eles iam acabar com o movimento. Tem que ser muito otário, papo reto. Pergunta lá quantos fuzil eles achou, quantas cargas grandes, quantos bandidos quentes eles prenderam. Eu fico de bobeira quando dou um rolê na pista e vejo que nego não sabe de nada que acontece aqui dentro. Demorou muito pro bagulho berimbolar de verdade, não. Os Pará resolvendo os caô tudo na peixeira, viciado roubando bar, morador, até a Ricardo Eletro roubaram. Quando os vagabundos se intocou pro policial entrar, o bagulho virou terra de ninguém, menor. Ainda mais que os caras quentes no morro, metendo tudo pé pra outra favela que tava mais tranquila. Quem se fudia mesmo era o morador, como sempre. Toda hora os polícia paravam a gente pra perguntar pra onde que ia, que ia fazer. Falar tu, tomar no cu, porra, nascido e criado nessa merda pra ficar dando satisfação pra polícia. Tava cheio de ódio já. Nessa que o movimento se levantou de novo, desentocou os fuzil, botou mais gente pra trabalhar e espalhou na moral os vapor, os atividade pra voltar e fazer dinheiro. No começo foi foda, bala comia direto. Já fazia pra mais de anos que não dava tanto tiro na rocinha. Era papo de todo dia quase. De manhã, a gente já ficava esperando os pipocos. No começo era só pra assustar os polícia, mostrar que ninguém aqui tava de bobeira. Mas não demorou pra morrer gente dos dois lados. Então percebe que aqui mais uma vez nós temos o artifício de um narrador de terceira pessoa, mas que a gente tem um outro artifício que é como se fosse a gente ter esse locutor silencioso. Como se a gente fosse um confidente que já conhecesse a história de tanto como que é aquela região, como também a gente tem do comportamento do tráfico e também dos traficantes e dos policiais e do aparato policial. É uma parte muito interessante, uma forma muito interessante de se contar histórias que muitas das vezes a gente tem uma certa falta mesmo desse locutor silencioso. A gente tem, por exemplo, isso em Água Funda, que a gente vai ter um narrador que vai contando um caos que vai dizendo pra ele como se ele também respondesse de volta algumas informações. Então, é perceber que essa história, sim, ela se baseia de um fato real, que a gente vai ter o que acontece da instalação das UPPs, mas não o que de fato que esse periquito e o macaco eles realmente existiram. Mas uma das grandes realidades do que acontece com o Giovanni Martins é que ele pega muitas histórias do que ele ouviu, transformou em contos e do que ele viveu e do que ouviu, e que muito provavelmente se você mostrar esse conto para um carioca, ele vai te dar 10 histórias muito parecidas, ou muito provavelmente você também já conhece histórias muito parecidas. Então a verossimilhança dessas histórias é o que mais encanta, porque a gente vai ter essa parte literária. Não é uma literatura para chocar, é uma literatura para mostrar o quão real as coisas acontecem. A gente não vive uma realidade, uma ficção tão à parte do que a gente pensa. Muita gente que acha que é muito romantizado toda essa ideia do que existe do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de outras regiões perigosas, mas que é mais perto do que se imagina. Então o contexto histórico que eu falei aqui pra você desse conto, ele é mais importante do que talvez dos outros contos que a gente analisou, que a gente teve de rolezinho, que tivemos de espiral, roleta russa e o caso da borboleta, porque aqui nós temos a demarcação da instalação das UPPs no ano de 2013 nas favelas do Rio de Janeiro. Então a gente tem esse confronto que a gente fala dos traficantes nas favelas e também do aparato policial, que infelizmente nós tivemos alguns casos de sucesso, mas a maioria que teve sim um desmonte porque não se era pago, os locais eram de má estrutura, a polícia era mal treinada e também um pagamento que não estava em dia. Então nós temos uma complicação que não vai apenas
por parte dos policiais, por eles serem o grande problema, mas também do Estado não cuidar e fazer com que a gente armasse essas pessoas, trouxesse esse ódio, ignorasse e fizesse com que os dois não enxergassem um no outro esse grande elemento que a gente tem de que também a gente vê pessoa de um lado para o outro. Um outro elemento também muito importante que a gente poderia lembrar desse tipo de conto é quando a gente fala da alegoria ou até mesmo das personagens serem representações alegóricas. Nós temos com o Tenente Cara de Macaco, com a polícia, com o que a gente tem no sistema corrupto, e a gente também tem do lado emocional de o Periquito, da Rajada, que ele tem com esse lado do ser o traficante, que tem o lado mais emocional do que de fato o lado racional. Nós podemos perceber que os dois funcionam de partes mais emocionais do que de fatos racionais ou de até mesmo de legislação. Nós precisamos entender que nenhum dos dois lados está correto, mas que a gente consegue compreender todo o cenário. A gente vê, de um lado, uma pessoa que é mal treinada, que é ignorada pelo Estado, que é armada pelo Estado para poder fazer violência e continuar com a violência, e por um outro, uma pessoa também esquecida pelo Estado, que não tem os direitos mínimos, não tem saneamento básico de direito, que faz com que a gente veja que é cada vez mais comum um tráfico, o sucesso que existe do tráfico, essa representação de que quem oferece os produtos é o tráfico, quem dá dinheiro é o tráfico. Você quer ganhar dinheiro e sucesso na vida? Então você tem que participar do tráfico. Então dos dois lados, a gente tem problemas estruturais sociais muito complexos que não dá pra gente simplesmente falar que, não, é porque os dois querem. E aí a gente faz com que essas personagens sejam uma representação muito maior do que apenas dois casos específicos. Não é como se a gente estivesse analisando Tropa de Elite e a gente tivesse o Baiano e o Coronel Nascimento. Tudo bem, a gente tem o Coronel Nascimento como de fato uma pessoa que existe e existiu, mas a gente tá vendo aqui uma alegoria, é uma representação maior de significado do que a gente tem da complexificação da cidade do Rio de Janeiro do que de fato uma pessoa pontual. De construções importantes nós podemos analisar primeiro a polícia como aparato do Estado. A gente vê toda essa complicação também como a gente tem dos traficantes e também que a gente tem dessa organização do crime organizado, mas perceber como a gente tem também essa forma da justiça, de como que a gente vai ter a polícia fazendo com que punisse os moradores e não de fato organizasse para que eles se sentissem seguros. Então é uma punição do local que as pessoas vivem para poder fazer com que elas se sintam humilhadas e diminuídas. É como se a gente estivesse punindo por você morar pelo CEP e não pelo crime que você está cometendo. E também, por mais uma vez, a gente também tem esse paradoxo da justiça. Se a gente analisa que a gente tem esse poder dado para a gente poder falar do Buiú e também para a gente poder falar do que acontece com o Cara de Macaco, a gente vê que a gente tem esse fato de a gente ter a vingança ou o fato também de a gente ter essa ostensão e também dessa vigília, a gente vai ver que os elementos que vão permear e também vão colocar por cima dele, que a gente tem apenas pelo lado emocional. A gente vê inclusive o Playboy sendo passado pra frente por não ter nenhum tipo de investigação, apenas porque o pai ele é juiz. E aí a gente vai ter então esse problema da justiça. Se a justiça ela funciona pra quem? É pra quem não tem dinheiro pra poder se proteger? E, inclusive, cabe à polícia ou os traficantes fazerem justiça com as próprias mãos? E o local é tão importante a gente perceber como a gente tem essa punição da polícia e que inclusive também cai um pouco no que a gente fala dos traficantes, como a gente fala do artigo O Sol na Cabeça e os Campos de Força da BIOS, de Vanessa Augusta Cortez dos Santos Cunha. Nós percebemos com essa análise do que temos do Michel Foucault do poder, que a gente tira toda a humanidade dessas personagens que, apesar de nós termos também o nome do Tenente Roberto de Souza, mas o apelido como Cara de Macaco e inclusive até mesmo o Periquito da Rajada, que não se aparece o nome, eles se tornam representações, eles se tornam alegorias. Um se torna uma alegoria da polícia corrupta, violenta, que quer punir os moradores e não quer solucionar o problema do tráfico. Assim como os traficantes, nós temos também, mais uma vez, essa punição e a sustentação do que? A gente tem das pessoas próximas desse traficante e não de que fato eles estão tentando proteger o local que eles vivem. Então perceba que essas personagens, elas estão condicionadas pelo local que elas estão, que é a favela da Rocinha, mas isso poderia ser qualquer outra favela, isso aqui poderia ser qualquer outro lugar. Não necessariamente precisa ser na cidade de São Paulo. Eu acho que uma das coisas que acontece muito com crime é que as pessoas sempre tiram esse valor do que a gente tem da humanidade das pessoas. Aqui nós podemos perceber, tem duas pessoas. É com a morte do Tenente Roberto de Souza que o próprio narrador, inclusive, fala que dava até dó, mesmo ele odiando o policial, ver a cara dos dois moleques que estavam chorando pela morte do pai. Porque, no final das contas, nós temos pessoas ali, nós temos humanidade. Só que a gente tem um local que faz com que a gente tenha aqui a visão e a representação dessas pessoas se
retire toda a humanidade e individualidade e eles virem elementos que não são exatamente eles. Então um vira a cara do tráfico e o outro vira a cara da polícia e da violência. Agora, o que eu achei desse conto? Eu vou ter que confessar, né? Tipo assim, esse livro, ele parece que foi escrito pra mim, porque assim como eu tinha lido em um dos artigos, como a gente falou, lá do contexto de O Sol na Cabeça, ele foi escrito para pessoas que não vivem na realidade do Rio de Janeiro e que se interessam por esses contos que acontecem na literatura marginal. Sim, eu sou um playboy de condomínio, então assim, essa parte me interessa no sentido de não fascínio ou uma romantização, mas uma coisa de que é muito interessante ver essa perspectiva, é muito interessante ver tudo isso como acontece, e ainda assim a gente perceber como que a literatura, o lado sentimental, o lado afetivo, as construções de pessoas, como as pessoas ainda assim possuem sonhos mesmo dentro desses locais, assim como as pessoas ainda assim têm desejo, descobrem sentimentos, querem uma vida melhor, mesmo com essas condições, mas perceber que ainda assim nesse local tanto de violência, como a gente percebe no conto que a gente teve o caso da borboleta, que mesmo que estivesse ali, dentro de uma favela, não necessariamente a gente precisa falar de uma história de violência. Aqui nós temos mais um aparato de Estado, criminalidade, polícia, quando a gente fala no caso do periquito, quando a gente tem a história do periquito e do macaco, que é pra gente poder conseguir perceber como que a gente pode evoluir como sociedade. Eu acho que muitas das vezes a gente esquece que a gente também faz muito isso com nós, como por exemplo, a gente faz isso com o morador de rua, de olhar mais a representação dele do que de fato ele ser uma pessoa. Lógico que eu não tô falando de você ser inocente e cair em golpes, mas muitas das vezes a vida nos condiciona a fazer o quê? Esquecer a humanidade de outras pessoas que nos rodeiam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então a minha análise, o resumo, em alguns pontos importantes do que a gente tem do conto, a história que a gente vai ter do periquito e do macaco. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você gostaria de perguntar, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E assim como eu falei pra você, a gente tá analisando todos os contos e também a ideia geral que a gente tem de O Sol na Cabeça, que tem nessa playlist, ao qual eu falei do contexto geral e falei também dos contos em sua ordem, de rolezinho, já falei também de espiral, também já comentei sobre roleta russa, o caso da borboleta, e agora que a gente falou sobre a história do periquito e do macaco, então se você quer dar uma olhadinha num conto anterior, que é o caso da borboleta, você pode acessar nesse vídeo aqui para você poder ver o que aconteceu antes. Porém, se você já quer continuar a sua leitura e ver o próximo conto, que se chama Primeiro Dia, você pode acessar aqui nesse vídeo para poder ver mais um conto em terceira pessoa, falando de uma criança que mora nas favelas ou perto das comunidades e que a gente vai ter da periferia do Rio de Janeiro. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!